Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre a igreja como casa de Deus. Os dois aspectos principais pelos quais a igreja é considerada no Novo Testamento são como o corpo de Cristo e como a casa de Deus. Analisada pela primeira perspectiva, como corpo de Cristo, a igreja é composta de todos os crentes da terra, os quais constituem um único corpo que é ligado à cabeça no céu pelo batismo no Espírito Santo. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 e 13, e Colossenses capítulo 1, no versículo 18. Já visto a igreja como casa de Deus, de acordo com a mente de Cristo, a igreja é composta de crentes judeus e gentios edificados juntos para a habitação de Deus por meio do Espírito. Temos uma referência a isto em Efésios capítulo 2, versículo 22. O corpo único expressa o aspecto celestial da igreja. Os crentes são constituídos povo celestial por causa da sua união com Cristo no céu, sendo ele a cabeça do corpo. A casa de Deus, por sua vez, sempre contempla a igreja em conexão com a terra. A formação e a manutenção do corpo único estão além da responsabilidade do ser humano. Por isso, nada que seja inconsistente terá parte no corpo. É certo que todos os crentes são responsáveis para manter a verdade do corpo e por andar na medida da luz que tem nele. E nisso temos falhado horrivelmente. Mas o corpo propriamente dito é constituído apenas de crentes verdadeiros, pela ação e por ação do Espírito Santo. Já a casa de Deus foi estabelecida sobre a responsabilidade humana. Sabemos que o homem é passivo de falhas e, em decorrência disso, matéria indigna acabou sendo introduzido na casa de Deus, que resultou na solene afirmação do apóstolo Pedro de que o julgamento há de começar pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Contudo, antes de poder formar qualquer ideia apropriada de nossa responsabilidade no que diz respeito à casa de Deus, ou de avaliar a extensão de nosso fracasso em cumprir essas responsabilidades, é essencial entendermos claramente o conceito de casa segundo o propósito divino original. Para isso, devemos retornar à palavra de Deus, pois é impossível aprender de um cristianismo corrompido, é impossível nós tirar essas informações do que nós vemos hoje à nossa volta num cristianismo corrompido. E não podemos ter o sentido original da casa que o divino arquiteto está edificando e edificou na terra. Voltando-nos para as Escrituras, logo descobrimos que a casa de Deus é um lugar muito amplo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A primeira menção a esse fato está em Gênesis capítulo 28 e a última é em Apocalipse capítulo 21. Do primeiro ao último livro, ou seja, da criação atual aos novos céus e nova terra, ou ao novo céu, melhor dizendo, pois é assim que está em Apocalipse, não céus, mas sim céu, ao novo céu e a nova terra, o estado eterno, a casa de Deus constitui-se um dos maravilhosos e imutáveis desígnios concebidos na mente divina. É certo que a composição da casa difere bastante de época para época. Nos dias do Antigo Testamento foi edificada com tábuas e cortinas, e mais tarde com pedras materiais. Hoje,
No âmbito do propósito divino, compõe-se a casa de Deus de pedras vivas. No entanto, enquanto os elementos variam, o propósito de Deus de sua existência permanece o mesmo. Não importa a forma que assuma, o objetivo é que seja sempre uma habitação para Deus. Salomão expressa essa ideia quando declara: edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. Deus, para a própria satisfação, estava determinado a habitar com o ser humano. Convém, evidentemente, notar que a casa de Deus apresenta certas características. Independentemente da forma que assuma, tudo ali deve necessariamente corresponder a Deus. A primeira epístola a Timóteo foi escrita especialmente para nos instruir quanto ao comportamento adequado à casa de Deus ou na casa de Deus. Você pode ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas para que tenhamos um comportamento correto, é essencial que conheçamos as características determinantes da casa de Deus. A santidade é a sua primeira característica distintiva, conforme lemos em Salmo, capítulo 93, versículo 5. Lá é dito: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Lemos também em Ezequiel, capítulo 43, versículo 12: esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. A santidade, portanto, é a primeira regra da casa. Por essa razão, a Epístola a Timóteo instrui os que constituem a casa de Deus, a manter o coração puro, a consciência boa e a fé sem fingimento, sem hipocrisia. Além disso, toda conduta que esteja em contradição com esse ensino deve ser rejeitado, e é isto que o apóstolo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 a 10. Outra característica distintiva da casa é a dependência de Deus. Por conseguinte, a oração ocupa lugar importante nessa questão, pois é a expressão dessa dependência. Desse modo, lemos: Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, animosidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Todos os que integram a casa de Deus devem ser dependentes de Deus que habita ali. Temos ainda outra importante característica, é a sujeição à autoridade. Na casa de Deus, a mulher deve aprender em sujeição, sem usurpar a autoridade do homem. Isso temos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Finalmente, a casa de Deus distingue-se pela supervisão e pelo cuidado. Supervisão preocupada com o bem-estar espiritual do povo. Temos isso em 1 Timóteo também, capítulo 3, versículos 1 a 7. E cuidado quanto às necessidades temporais e físicas das pessoas, do versículo 8 a versículo 13 desse mesmo capítulo. Vemos isso ser feito pelos presbíteros e diáconos na igreja. O mundo distingue-se pela maldade, pela autossuficiência, pela rebelião contra a autoridade, pela ausência de supervisão espiritual e pela negligência para com as necessidades do ser humano. Na casa de Deus, porém, predominam condições inteiramente opostas. Ali, em conformidade com o propósito da mente divina, a santidade precisa ser mantida e tudo deve estar
na dependência de Deus e sujeito à autoridade outorgada por Ele. Na casa de Deus, alma e corpo recebem toda a atenção. Estas são, portanto, algumas das principais características da casa de Deus: santidade, dependência de Deus, sujeição, supervisão e cuidado. Além disso, essas características são necessárias para que o propósito de Deus concernente à sua casa seja devidamente realizado. Aqui poderia fazer uma pergunta: qual seria então o principal propósito que Deus tinha no coração ao decidir habitar entre os homens? Primeiro, se Deus tem um lugar de habitação entre os seres humanos, é para que se torne conhecido por abençoar os homens. Deus quer fazer isto para que ele se torne conhecido como o abençoador dos homens. Segundo, se o ser humano é abençoado por Deus, é para que Deus seja louvado. Estes são, portanto, os dois principais propósitos relacionados com a casa de Deus. Deus se fazendo conhecer pelas bênçãos que concede, para que o homem, então, se volte para ele em louvor. Em face disto, torna-se evidente que o privilégio e a responsabilidade dos que têm parte na casa de Deus consiste em expressar a Deus e em louvar Ele. Esses princípios norteadores são belamente evidenciados na primeira porção das Escrituras, que faz menção à casa de Deus, em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22, numa situação que encontramos a figura de Jacó. Ali Jacó, o peregrino, tem uma visão da casa de Deus. E podemos, nessa cena, contemplar ao mesmo tempo o propósito de Deus e a responsabilidade do homem em relação à casa de Deus. Deus revelou-se a Jacó como aquele que está determinado a abençoar o ser humano em sua graça soberana. Deus prometeu a Jacó: em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. E disse que iria cumprir a promessa. Ele seria fiel, Deus seria fiel à sua palavra. Ele disse mais a Jacó: não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Assim temos, de nossa parte, dupla responsabilidade. Jacó exclamou: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Imediatamente ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. A porta representa o acesso ao céu. Através dela, entramos em contato com o céu para orar e louvar. E diga-se de passagem, esta porta não é simplesmente um ponto longínquo, além das fronteiras do planeta. A porta do céu está situada na terra e nós, enquanto estivermos aqui, podemos usar esta passagem. A coluna, conforme deduzimos na história da separação entre Jacó e Labão, falam de testemunho. Leia Gênesis capítulo 31, versículo 52. Portanto, temos dupla responsabilidade com relação à casa de Deus. De um lado, aproximamo-nos de Deus em oração e louvor. De outro, aproximamo-nos dos homens como testemunhas de Deus. E o nosso testemunho só pode ser levado a efeito pelo poder do Espírito Santo, simbolizado na coluna ungida com o óleo, simbolizado ali quando Jacó faz isto, erigindo a coluna e derramando aquele óleo. Em 2 Crônicas, capítulo 6, deparamos novamente com o propósito de Deus e a responsabilidade do homem, representados agora na dedicação
do edifício erigido pelo rei Salomão. Primeiro vemos o templo como o lugar em que Deus revela a si mesmo para abençoar o homem. O rei, simbolizando a atitude de Deus para com o povo, note, voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. Está registrado no versículo 3 deste capítulo de Crônicas. Salomão deu também testemunho da fidelidade de Deus à sua palavra. É dito: assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. No versículo 4, versículo 10 e versículo 15 deste capítulo de Crônicas. Deste modo, pela perspectiva da responsabilidade e do privilégio do homem, constatamos que o templo de Salomão tornou-se a porta do céu. 9 vezes o rei solicita que as orações proferidas nesse lugar sejam ouvidas no céu. A casa tornou-se a porta de acesso ao céu. Versículos 21 a 40. Finalmente, a casa que Salomão edificou, a exemplo da coluna de Jacó, serviram de testemunho acerca de Deus entre as nações da terra, como expressa a oração do rei, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Versículo 33. Retomando e retornando ao Novo Testamento, a primeira epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, percebemos que, apesar de a forma da casa de Deus ter sido alterada, nem o propósito divino, nem a responsabilidade humana sofreram modificações. Só que ela não é mais construída de pedras sem vida. É agora casa espiritual edificada com pedras vivas. Diz o apóstolo: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Isto está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Na primeira, melhor dizendo, no primeiro capítulo da mesma epístola, em 1 Pedro capítulo 1, aprendemos que os que constituem a casa de Deus são alvo de sua graça soberana. Pois lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Descobrimos ainda que essa graça nos é garantida pela palavra do Senhor, que permanece eternamente. Leia o primeiro capítulo de 1 Pedro. Você vai encontrar todas essas verdades. Avançando para o capítulo 2 de 1 Pedro, deparamos mais uma vez com os nossos privilégios e responsabilidades quanto à casa de Deus. De um lado, somos edificados juntamente a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. De outro, diante dos homens, existimos para anunciar as excelências dele, as excelências de Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis novamente a porta dos céus e a coluna, ungida com óleo. Aproximamo-nos de Deus para apresentar-lhe as nossas orações e oferecer-lhes o nosso louvor. E aproximamo-nos dos homens para dar testemunho de sua virtude, das virtudes do Senhor. Mas alguém pode perguntar: quando foi que a casa de Deus, em sua forma atual, veio a existir? As Escrituras dão-nos uma resposta categórica. Isso não aconteceu antes
de a redenção ser efetivada. Se Deus habita no meio de um povo que o louva, foi porque Cristo experimentou primeiro as trevas e o abandono da cruz. Nós o ouvimos clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o seu clamor na cruz, o clamor de Cristo. E ao mesmo tempo, Cristo, que emitiu este clamor solitário, pôde dar a resposta: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Para o Deus Santo habitar no meio dos louvores de um povo, foi necessário que Cristo redimisse esse povo por meio da sua morte. Jacó, como vimos, pôde ter aludido à casa de Deus, mas só depois de ocorrer a redenção foi que Deus revelou a intenção de habitar entre os filhos de Israel. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 29, versículo 45. Deus não podia habitar com o inocente Adão, nem com o fiel Abraão. Ele pôde ter caminhado no jardim ou agraciado Abraão com o privilégio de sua visita, mas nem a inocência de Adão, nem a fidelidade de Abraão garantem um lugar para a habitação de Deus. A mera inocência foi insuficiente para corresponder à casa de Deus. E a fé do ser humano não bastou para sustentá-la depois que a inocência se perdeu. A habitação de Deus entre os homens é fruto da redenção, que preparou o ser humano para recebê-lo e tornou o Deus Santo conhecido deste ser humano. Assim, é óbvio que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não existia até a redenção ser concretizada. Então, no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, o Espírito desceu. É isso que nós temos registrado em Atos capítulo 2, encheu toda a casa onde estavam assentados e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O povo de Deus, até então disperso pelo mundo, passou a constituir-se a habitação de Deus. E Deus passou a ocupar a casa. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.